eu me sentia bastante perdido na minha carreira e eu olhava para o meu trabalho e eu via que ele não fazia muito sentido para mim, que não era isso que eu queria para minha vida. Hoje, eu tenho uma clareza absurda do caminho que eu estou seguindo. Obviamente, existe um processo nesse meio tempo e como que isso aconteceu. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para compartilhar com você como que talvez você possa repensar um pouco mais a carreira, próximos passos. Às vezes você está numa dúvida aí de, putz, será que é aqui que eu deveria estar? Esse é o meu trabalho ou não é? Talvez você esteja sentindo isso, já tenha sentido. Talvez você esteja passando exatamente por isso, que é aquela sensação de, putz, cara, acho que isso daqui que eu tô fazendo não é para mim. Ou pelo menos, aí eu vou compartilhar uma coisa que eu sentia, era exatamente assim. Eu tinha certeza de que onde eu estava não era para mim. Só que eu não tinha a mínima clareza do que então poderia ser para mim. É exatamente por isso que eu tô querendo gravar esse vídeo. Eu tava pensando bastante sobre esse tema. Eu falei, cara, isso daqui tem que ser o próximo vídeo do nosso canal do YouTube aqui, porque eu já passei tantas vezes por isso, tantas transições diferentes de carreira. Acho que foram pelo menos 3 grandes transições, mas faz total sentido compartilhar isso, principalmente se talvez você esteja sentindo essa certeza de que aqui não é meu lugar, mas o que será que pode ser esse lugar? Esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Quero compartilhar com vocês tudo que já me ajudou a considerar várias transições de carreiras sem me arrepender delas. Eu vou compartilhar também por que eu não me arrependo delas aqui. Acho que o grande ponto desse vídeo aqui, até para contextualizar vocês, eu me formei em marketing. Eu sou um profissional de marketing, eu tenho uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Eu já vendi curativo, tipo Band-Aid, sabe? Band-Aid era concorrente, mas curativo e fita micropor, esparadrapo, e já vendi presunto, salame e queijo. Era a 3M e a BRF, as empresas onde eu trabalhei na área de vendas, liderando a equipe de vendas e por aí vai. Eu já fiz isso, já construí uma escola, já produzi eventos e eu provavelmente já contratei todos os maiores funkeiros e rappers que você já ouviu falar, alguns sertanejos também. Já ajudei a construir uma faculdade do zero, que é a Link. Estou construindo agora a minha própria empresa. Enfim, tem tanta coisa. Acho que a minha vida como um todo é a transição de um cara que sempre trabalhou muito, um cara sempre muito curioso, sempre um cara que sempre quis construir mais coisas, mas não necessariamente tinha clareza do que ele ia construir. Então, eu só queria dar um contexto para você entender por que eu estou falando o que eu estou falando e como que eu acredito que isso pode ajudar você em outros momentos aí de transição de carreira como um todo. Tá, então eu tenho várias pequenas transições e a minha vida também dá para considerá-la como uma grande transição, porque eu era um cara que não fazia a menor ideia do que queria fazer e hoje eu tenho uma clareza absurda e eu não saio desse caminho onde eu estou, pelo menos é o que eu venho fazendo aí desde 2018, que já vai fazer 7 anos. Então, queria compartilhar isso com vocês. Tem as pequenas transições de empresa pequena para empresa americana, para multinacional, de multinacional para empreender, de empreender, voltar para startup, empreender, depois pedir demissão e voltar para empreender de novo. Porra. Enfim, acho que esse é um grande resumo do porquê que eu estou gravando esse vídeo aqui. O que é importante você saber? Eu não estou aqui, eu vou chegar mais perto da câmera para te falar. Eu não estou aqui para tentar te entregar nenhum tipo de resposta. Eu não estou aqui para te falar o que fazer. Eu não estou aqui para falar para você pedir demissão do seu emprego. Pelo menos não ainda. Brincadeiras à parte, mas acho que o grande objetivo aqui é um vídeo para te ajudar a pensar. Compartilhar com você o que me ajudou, o que eu sempre levei em consideração ao considerar diferentes transições, diferentes vagas, diferentes oportunidades. É para falar sobre isso, tem uma porrada de coisa que me ajudou bastante. Eu acho que o primeiro insight que eu queria compartilhar com vocês, que eu deixei anotado aqui, é que quando você... Lembrando, eu comecei esse vídeo falando de uma situação que provavelmente você já passou, ou talvez esteja passando, principalmente se você está até aqui agora no vídeo. Eu tinha certeza de que aquilo não era para minha vida, mas eu não tinha certeza e tinha um mínimo de clareza do que eu queria para minha vida. Então acho que o primeiro insight que eu queria compartilhar com vocês aqui, que é um dos pontos mais importantes, é quando você não tem muita clareza de para onde você está indo, ou quando você não tem essa certeza do que fazer e de quais são os próximos passos, o primeiro insight é tome muito cuidado com as primeiras oportunidades que aparecem à sua porta. Porque, estatisticamente falando, quando você não sabe o que fazer, vai aparecer uma porrada de coisa, uma porrada de opção. Estatisticamente falando, a primeira que aparece na sua frente não é a melhor. Não é. Porque você está começando agora a ter contato com outras coisas. E o grande ponto, acho um grande erro que eu já vi muita gente cometer já, nossa, eu tô tanto de saco cheio que eu vou na primeira ou na segunda coisa sem nem tomar muita ação, sem nem pesquisar coisas antes e por aí vai. Acho que um exemplo para ilustrar isso muito bem é quando uma pessoa tá de saco cheio pra caramba do emprego e aí ela pede demissão porque ela teve uma ideia, ou um amigo dela teve uma ideia e, putz, cara,
vamos criar um negócio e tal, ou vamos fazer tal coisa, ou vamos abrir X. Cara, eu já vi algumas pessoas se arrependerem disso. E eu acho que a grande provocação aqui é toma cuidado com esse primeiro passo aí, porque, estatisticamente falando, a primeira coisa que aparece à sua porta não é a melhor saída, não é a melhor próximo passo. Quer ver um outro exemplo legal disso? E eu vou tentar tomar pouco tempo para falar disso. Eu não suporto Pablo Marçal, eu já falei isso algumas vezes. Eu não gosto desse cara por conta de uma arrogância intelectual que ele tem. Ele é um cara que ele sabe de tudo, pelo menos é assim que ele é isso que ele demonstra nas palestras dele, né? Ele tem a resposta para tudo. Tô falando isso porque eu já fiz questão de assistir algumas coisas para ver se eu falo ou não falo, enfim. Acho um saco. Mas o que é o grande ponto? Ele é um cara que ele se comunica muito bem. Ele fala bem demais. E o fato dele falar bem demais faz com que algumas pessoas que não têm clareza do que o que elas querem para a vida ou de próximos passos, eu não sei nem o que eu preciso aprender. Aí eu vejo um Pablo Marçal falando bem pra caramba, 2, 3 milhões de seguidores, eu falo, pô, talvez esse cara tenha a resposta para mim. Eu acredito que isso é um dos principais fatores que justificam o sucesso de um cara como esse. As pessoas não sabem exatamente o que estão buscando, aí vê um cara que fala muito bem, que afirma ter alguma resposta para você, ou seja, uma das primeiras coisas que aparece à sua frente, e aí você confia nele. Cuidado com as primeiras coisas que aparecem à sua frente. Acho que esse é o primeiro grande insight que eu queria compartilhar com vocês aqui. Dito isso, acho que tem um outro ponto aqui que é extremamente relevante, quando a gente considera a transição de carreira, quando a gente considera diferentes mudanças ou novos projetos, enfim. Não espere ter todas as respostas. Por favor, não espere ter todas as respostas, tá? Dito isso que eu falei ali no primeiro momento. Agir, tomar ação, é muito melhor do que você ficar refletindo eternamente. Isso obviamente não significa que a gente não precise refletir, mas isso foi uma das coisas que eu aprendi. As respostas, normalmente elas aparecem depois de um tempo que a gente toma ação, que a gente começa um projeto novo, que a gente começa um freela, que a gente faz conexões com pessoas diferentes, que a gente conversa com alguém de uma outra empresa, que a gente faz um curso que, putz, às vezes não estava na nossa frente, que a gente entra para uma comunidade, não sei. Mas tomar ação costuma abrir muito mais caminhos do que você só ficar na frente do computador aqui, refletindo, pensando nas coisas. Isso é disparado uma das coisas que mais aprendi, que mais fez sentido para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Obviamente, além de tomar ação, acho que tomar ação tem também uma parte de pesquisar. Eu vejo muito pouca gente pesquisando as coisas. Né? Quando você está considerando uma nova oportunidade, ou às vezes até uma vaga numa nova empresa, como que você faz a pesquisa de como que é a cultura daquele lugar, quais são as pessoas que trabalham naquele lugar, o que elas acham de legal, o que elas não acham de legal lá dentro, enfim, tem uma série de coisas que dá naturalmente para a gente tomar ação e abrir muito mais caminhos para que a gente consiga ter uma resposta muito melhor. Isso também fez parte dos meus aprendizados aqui de transição de carreira. Aí vem um terceiro ponto que eu deixei anotado aqui, esse é se pudesse, eu acho que eu falaria um vídeo inteiro só sobre isso, mas eu não quero me prolongar e falar mais do que precisa. Mas isso é como que eu posso falar? Acho que talvez seja um princípio que eu tenho da minha vida. É uma regra que eu tenho. Quando eu falo um princípio, um valor, é uma regra que eu tenho. E é uma coisa que eu acredito demais. É uma reflexão que diz que não existe escolha certa. Talvez você esteja pensando aí no escolha A, caminho B, talvez até caminho C. O que é o certo para mim? Para que lado que eu vou? Eu acredito que não existe necessariamente uma escolha certa quando a gente fala desse tipo de coisa da vida, de caminhos, de trabalho, de carreira. Não existe escolha certa. O que existe é a escolha que a gente faz ser certa por meio do nosso comprometimento com ela. Eu acredito demais nisso, isso envolve toda uma questão de autorresponsabilidade, de eu ser o dono do meu destino, de eu acreditar que a vida, ela não acontece comigo, ela parte das minhas ações. Isso é uma coisa que eu acredito demais e eu tento viver a minha vida cada vez mais assim. Por que eu estou falando isso aqui para você? Eu acredito que se o Digo quisesse ter um caminho nas multinacionais, o Digo, e eu estou falando isso aqui sem nenhuma pretensão, mas eu acredito que com o meu nível de dedicação eu conseguiria ter uma carreira legal dentro das multinacionais, pelo menos é isso que eu estava começando a ver quando eu estava trabalhando lá. Ao mesmo tempo, eu consigo enxergar um Digo que ele continuaria fazendo um ótimo trabalho na Link. Se você não sabe o que é a Link, no último vídeo eu falei isso, que eu pedi demissão de uma das startups que mais crescia no Brasil, que de 0 a 5 anos foi a 100 milhões de reais de faturamento, essa é a Link. Pedi demissão de um negócio incrível. Eu acredito que se eu continuasse lá daria super certo, como estava dando. E eu também acredito que o meu novo caminho agora, empreendendo, construindo algo do zero, também vai dar certo.
O ponto é, eu acredito que nesses 3 possíveis caminhos à minha frente, eu conseguiria ter algum tipo de sucesso. Não estou falando que é o maior da história, não me entenda errado, não tem nenhuma pretensão ou falta de modéstia, nada. Só estou falando que eu acredito que com o meu grau de dedicação, comprometimento histórico que eu conheço, eu conseguiria ter um caminho de crescimento. Acho que esse é o grande ponto. Dito isso, beleza, Diego, se tem 3 caminhos, por que você está falando que você foi para um outro então? Eu acredito que não existe escolha certa, existe escolha que nós fazemos ser a escolha certa por meio do nosso comprometimento, e aí tem o complemento da frase, e também por meio do alinhamento dos nossos valores. Se você se conhece, você sabe o que é importante para você. Se você não se conhece, você toma decisão com base em impulso, com base em alguma coisa que te motivou, com base no que alguém falou e por aí vai. Eu me conheço. Eu sei que, por exemplo, um dos principais valores que eu tenho para minha vida é uma questão de progresso, crescimento pessoal. E isso dentro do empreendedorismo e de construir o meu próprio negócio fala muito mais alto do que nos outros 2 caminhos. Isso guiou as minhas decisões. Talvez seja um vídeo legal para a gente fazer depois, falar sobre princípios e valores. Eu acredito que princípios e valores são um filtro de cagada. Me desculpa falar besteira aqui, não é palavra não, mas enfim. Eu acho que princípios são filtros de cagada, porque você conhecer os seus princípios, seus valores, faz com que você tome melhores decisões, consequentemente evitando decisões ruins e evitando cagadas. Ponto final. Esse é o terceiro insight que eu queria compartilhar com vocês, que é uma das coisas que mais me ajudou. Aí a gente vai para o 4º insight, e aí você pode até anotar, porque esse 4º insight ele também tem 4 principais perguntas. São 4 perguntas que eu me fazia quando eu estava considerando uma mudança de carreira como um todo. Se eu estou saindo do ponto A para ir para o ponto B, eu faço uma pergunta, na verdade são 4 perguntas, e é como se fosse uma folha de papel mesmo, anota aí, você vai entender como é que é esse exercício. Eu tenho 3, 4 opções diferentes. Dá para fazer isso também. A primeira pergunta é uma pergunta que ela fala sobre aprendizados. Eu até anotei aqui, eu vou ler exatamente o que está escrito e eu vou explicar um pouco mais do que está por trás. A pergunta é, você vai ter boas oportunidades de aprender coisas novas com uma curva de aprendizado rápido? Compara, dá uma nota de 0 a 10 para a oportunidade A, B ou C que você tem aí. Ou, se você tem dificuldade de colocar de 0 a 10, fala assim, comparado com o que eu tenho hoje, isso tem mais oportunidade de aprendizado ou menos? Escreve aí. Aprendizados, essa é a primeira. A segunda, desafios. Você vai ter bons desafios se você assumir essa próxima oportunidade, dá uma nota de 0 a 10 na quantidade ou qualidade de desafios que você vai ter e compara com as outras. Eu não sei dar nota 0 a 10, mesmo racional. Eu vou ter mais ou menos desafios comparado com o que eu tenho hoje em mãos. Leva isso em consideração, esse é o segundo ponto. Terceira pergunta, dentro do 4º insight como um todo, é sobre autonomia e criatividade. Você vai poder ser uma pessoa mais criativa e você vai ter autonomia para desenvolver o seu trabalho ou você vai sempre depender de alguma outra pessoa, depender de alguma autorização, aprovação e por aí vai. A autonomia, curiosamente, não vou pegar o livro, mas tem um livro que chama Motivação 3.0, de um cara que chama Daniel Pink. Ele é um advogado que ele também estudou e fez algumas pós-graduações, mestrados, eu não lembro, em psicologia, em comportamento humano, e ele traz lá 3 principais fatores que realmente geram motivação no ser humano como um todo. Um deles é a questão de autonomia, é você poder construir e criar o seu próprio caminho. Esse é o terceiro ponto, tá? Do livro, depois vocês pesquisem, eu posso gravar um outro vídeo também sobre isso, mas ele fala sobre maestria, autonomia e propósito. É incrível, o livro vale a pena, leitura fácil, é muito legal de ler, faz você se conhecer mais. Mas voltando, até para você não se perder aí, eu estava falando de 4 principais perguntas que eu sempre faço quando eu vou considerar uma transição. Eu falei de aprendizado, quanto que você vai aprender e comparar isso com a outra oportunidade. Falei de desafios, quanto que você vai ter de desafio, comparar isso com a outra oportunidade. Falei de criatividade e autonomia, quanto que você vai ter comparado com a sua outra oportunidade. O 4º ponto aqui, como um todo, é o que a gente chama de visibilidade. Quando a gente fala de visibilidade, a gente está falando de quanto contato com tomadores de decisão você vai ter e qual a visibilidade do seu trabalho. É um trabalho que ele é relativamente não relevante. Talvez seja. Então, se você comparar a sua oportunidade com a oportunidade agora, qual é o impacto geral dessa atividade, das atividades que você executa? Então, você vai dar uma nota de 0 a 10, ou pelo menos vai comparar qual tem mais entre a sua oportunidade atual e as outras que você está contemplando. E isso vai te ajudar a guiar, obviamente. Natural, quem tiver maior nota, melhor costuma ser essa oportunidade. Pelo menos esse é o jeito como eu sempre levei em consideração
essas transições, tá? Então, quando eu era um analista de marketing pleno e eu considerei a saída para ser um trainee numa multinacional, que era a 3M, o que eu estava considerando aqui, naturalmente tinha os aprendizados, mas tinha também a visibilidade, ou seja, contato com gerentes e diretores de multinacionais que me ensinariam coisa pra caramba. Isso era uma coisa que eu estava buscando que eu não tinha numa empresa pequena onde eu era um analista pleno de marketing, que foi meu primeiro cargo. Eu era estagiário e fui promovido para analista. Então eu estava buscando isso. É um exemplo para te mostrar como que eu sempre levei essas 4 questões em consideração. Eu não lembro onde eu li isso, mas eu acho incrível. Depois eu daria a referência, enfim, talvez eu possa colocar na descrição do livro, se eu achar onde eu li isso, essas 4 perguntas. Mas, a mesma coisa, quando eu estava saindo, quando eu estava no trainee, eu fui promovido para um Key Account Manager, como se fosse isso. É um nome chique para vendedor. Eu tomava conta da drogaria São Paulo, das farmácias do Walmart, da drogaria Onofre, de uma série de outras contas. Eu saí, pedi demissão da 3M para ir para a BRF. O que eu estava buscando ali em específico? Eu estava buscando um negócio que a gente chama de autonomia, principalmente. Por quê? Porque na 3M eu não era líder. Na BRF eu seria líder, eu ia liderar uma equipe de 10, 12 vendedores em 70 cidades diferentes. Assumi esse desafio e fui para lá. Então as 4 perguntas, de novo, também estão lá. Não vou ficar falando da minha vida aqui, eu acho que você já entendeu o que é o racional, porque esse é um vídeo para te ajudar a considerar mais, então, considerar mais outros caminhos de carreira. Então, eu usei esse mesmo racional nesses exemplos que eu te falei. Também na vida corporativa, pedi demissão da BRF para empreender, levei em consideração as mesmas 4 perguntas. Parar a minha própria empresa para intraempreender na Link, as mesmas perguntas. E depois sair da Link, pedir demissão dessa startup de altíssimo crescimento, batendo 100 milhões de faturamento, para não ganhar salário e construir minha própria empresa. Levei em consideração essas 4 perguntas, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí, para a gente caminhar para o final do vídeo, o 5º insight, e esse é muito rápido que eu queria compartilhar com vocês, mas é uma coisa que eu sempre levei em consideração também. Se você tem clareza dentro das suas atividades e coisas que você faz, do que é dreno de energia e do que é recarregador de energia, isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, tá? Eu conseguia, eu posso citar aqui uma porrada de atividades que são dreno de energia, você só de ouvir isso, você provavelmente já está identificando algumas aí, que são aquelas atividades que você começa a fazer e você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio. Então, tinha toda uma parte burocrática de vendas que eu não gostava, tinha uma parte de leitura de contrato, tem um tanto de coisa que eu, sei lá, não gosto muito. E tem algumas outras coisas que eu sou apaixonado. Um exemplo legal é, dentro dos cursos que a gente faz, a gente às vezes tem aula, a gente já teve aulas, hoje as aulas estão bem mais direto ao ponto, 1h30 no máximo de aula, mas lá em 2018, 2019, a gente já chegou a fazer 3 horas de aula. É cansativo? É, mas as 3 horas sempre tinham muita interação da turma. Hoje é 1h30 e tá tudo bem. Mas mesmo, tanto hoje com 1h30, quanto lá atrás, com 3 horas, 10 horas, 11 horas da noite, tá terminando o curso. Quando era sobre esses assuntos do que a gente estava construindo, eu terminava parecendo que eu estava tomando 3, 4 Red Bulls. Maluco, ligado assim no 220. Cara, se tem atividade que recarrega minha energia assim, qual é o sentido de eu não buscar isso a mais para minha vida? Obviamente tem toda a questão financeira para você considerar, não vou falar, não é um vídeo para falar de educação financeira, mas você tem que considerar o momento financeiro das coisas. Eu já tive momentos da minha vida em que eu fui financeiramente responsável e momentos da minha vida em que eu não fui financeiramente responsável e tomei algumas decisões e graças a Deus deu certo, né? Mas com certeza eu preciso falar que leve isso em consideração, por favor. Mas eu acho que esses são os 5 principais insights que eu queria compartilhar com vocês para ajudar aí numa possível consideração de uma nova carreira, de uma mudança e por aí vai. O grande ponto é, na minha opinião, e aí eu vou falar uma coisa que eu digo, não é necessariamente uma regra para outras pessoas. Para mim, a vida é muito curta para não tentar algo que eu goste mais, que eu curta mais e que eu visse uma possibilidade muito maior de crescimento. Para mim, tudo se resume ao alinhamento com os seus valores e seus princípios como um todo. Crescimento, progresso, essa sensação de evolução para mim é muito relevante. Talvez para você, autonomia e criatividade seja mais. Talvez para você, segurança seja mais. Não segue o caminho que uma outra pessoa está falando. Entenda primeiro o seu contexto. Esse é quase que o segredo do desenvolvimento pessoal como um todo. Então, enfim, eu queria compartilhar isso aqui com vocês para dizer que eu era um cara que eu me sentia bastante perdido. Eu consegui, depois de alguns anos e muitas tentativas, algumas transições, encontrar um caminho que para mim fizesse sentido, que é esse caminho no qual eu estou atualmente. É um caminho de educação, de trabalhar dentro dessa questão de educação, desenvolvimento pessoal e por aí vai.
que eu queria deixar claro antes de finalizar o vídeo aqui? Só para te dar uma ideia de horizonte de tempo. Quando eu falei do meu trabalho de analista, isso era 2013 para 14, tá? A gente está em 2025. Então a gente está falando aí de 8 para 9 anos que eu consegui deixar as coisas mais claras para minha vida. Quando eu mergulhei full time no mundo de educação era 2019. 18 para 19, vai, vamos colocar 18, 19, 19 aí. Então a gente está falando de 5 para 6 anos. Então só para te dar um horizonte aí, e não estou querendo parecer aqui que esse é o caminho para você se sentir realizado na carreira. Porra, eu demorei 6 anos para encontrar algo que eu goste bastante. E depois de 2018, 2019 até agora, a gente está falando de mais 6, 7 anos aí também que eu tô nisso. Só que nesses 6, 7 anos que eu estou dentro do caminho que eu gosto demais, que eu sou apaixonado, que é esse caminho de educação, eu já fiz isso de 3 maneiras diferentes. É isso que eu queria compartilhar com você. Não tô aqui para falar que, nossa, minha carreira é perfeita nem nada do tipo. Tô aqui para falar que as coisas são muito menos previsíveis e preto no branco como a gente gostaria, quanto a gente gostaria que elas fossem, certo? Então, dentro do caminho de educação, que eu sei que é o caminho para mim, eu poderia estar com a minha primeira escola, eu poderia ter continuado na Link, trabalhando na educação de uma maneira diferente, e eu poderia estar empreendendo agora. Assim como eu poderia ter ido estruturar uma área de treinamento e educação corporativa dentro de um banco, que foi uma quase proposta que eu recebi, que eu até pausei ali, não faria muito sentido para mim. Mas, de novo, é trabalhar na área de educação, correto? Então, eu queria deixar isso, compartilhar isso com vocês para dizer que talvez as coisas pareçam difíceis, talvez você não tenha a menor noção de para onde você vai, do que vai fazer sentido para você, mas eu acredito demais que com esses pontos que eu compartilhei aqui, a gente consegue encontrar sentido, ou pelo menos criar um caminho no qual a gente vai aprendendo até chegar nesse sentido, beleza? Espero que o vídeo ajude bastante. Vou te pedir uma gentileza, já que você chegou até o final aqui, escreve aqui nos comentários às vezes o que você gostaria de assistir nesse vídeo como um todo, nos próximos vídeos, quais temas, o que você curtiria, comenta aqui. Adoraria trocar uma ideia com você sobre isso e vamos nessa que tem muito trabalho para fazer. Tamo juntos.